mais um minuto, aguardar até umas 8h04 mais ou menos, para que o pessoal possa entrar para a gente dar início. Boa noite, Neuriele. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo sim, com o senhor? Ótimo. Vamos aguardar uns minutinhos para que o pessoal possa estar entrando para a gente dar início à nossa aula, ok? Ok. Boa noite, Natália. Boa noite, Boa noite. Maria. Depois é só você apertar aqui, ó, se você quiser ligar a câmera. O Tim tá dando uma aula aí para Dona Maria. Isso aí, os filhos têm que ajudar mesmo. Pior que é, viu? É que o L pensou pra mim. Ai. Boa noite, Núbia. Boa noite, professor. Boa Boa noite para noite. todos aí do grupo. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos para que o pessoal possa estar entrando para a gente dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre gestão de arquivos, matéria nova. Vamos aprender aí um pouquinho sobre gestão de arquivos. Vamos aguardar só mais alguns minutos, pessoal. Vocês conseguiram fazer a leitura lá da apostila que eu enviei para vocês? Professor, eu não consegui. Eu entendo. Tranquilo. Eu Ô, li, mas professor, assim, eu não entendi muita coisa, não. é, o dia que, por exemplo, Boa igual noite, hoje é o dia professor. da aula do senhor, não teria como o senhor passar o material de manhã, que às vezes no intervalo do almoço, aí a gente consegue dar uma lida. Eu posso fazer isso. Inclusive essa apostila que eu enviei para vocês hoje, a gente vai trabalhar com ela, eu acredito que umas 3 aulas. Praticamente umas 3 ou 4 aulas. Aguardar só mais uns minutos aqui e aí a gente já vai começar a nossa aula. Mas eu vou organizar, viu, Núbia, para estar mandando essas atividades aí mais cedo para vocês, essas apostilas, para que vocês possam estar lendo e observando. Às vezes tem pessoas que gostam de imprimir, no caso da Maria, né, Maria? Maria de Eu adoro Lourdes. imprimir. Maria é minha vizinha. A gente se vê quase todos os dias. Quase todos os dias eu vou lá beber o cafezinho dela. Pensa num café gostoso. Cafezinho da Dona Maria de Lourdes.
vou falando aqui um pouquinho sobre gestão de arquivos. Eu vou falar um pouquinho aqui para ver se o pessoal entra. Dentro desse módulo de gestão de arquivos, nós vamos trabalhar especialidades dos arquivos, metodologia, as normas de procedimentos utilizados para arquivamento, mapeamento de fluxo documental, métodos de arquivamento, instrumentos de controle de acervo, normas e legislação relacionadas a arquivos, tipos de usuários e demandas, métodos e técnicas de conservação de acervo, analisar a especialidade dos arquivos, identificar os usuários de suas demandas, analisar e realizar diferentes métodos de arquivamento, analisar a legislação específica de normas de descrição arquivística e instrumentos de controle de acervo. Aí aqui é os áudios, ok? Aqui Aí, a gente vai aprender um pouco em cima aqui embaixo, 3 delas, essas carinhas aqui é ela. Rapaz, é isso, eu tô dando certo. Aí a gente vai aqui sobre as competências, né? Conhecimentos e saberes relacionados ao fluxo de documentos, mapeamentos, processos de arquivamento conforme critérios pré-estabelecidos. Atributos comportamentais para prestar atendimento aos usuários e disponibilizar documentos para consulta. Atuação em conformidade com a legislação vigente, normas específicas para arquivos e proteção de documentos sigilosos. Quando a gente fala de documentos, a gente fala de arquivo, né, e de acervos, a gente tem que ter muita responsabilidade com essa questão documental, porque a gente está mexendo, né, está lidando com documentos de várias pessoas, e se esses documentos caírem em mãos erradas, pode trazer prejuízo. Nós sabemos que vivemos um tempo aí muito difícil, onde a bandidagem, né, cresceu muito nos últimos anos. Então, quando a gente fala dessa questão documental, a gente tem que ter muita ética profissional, né? Tem na questão de armazenamento desses documentos, né? Como a gente vai guardar esses documentos? Ninguém pode ter acesso a esses documentos. Então é algo assim muito, muito, muito importante que a gente precisa aprender a lidar. Bom, eu acredito que o pessoal não vai entrar por enquanto. Era para ter entrado, né? Vocês podem abrir as câmeras de vocês para a gente fazer uma foto, por favor? Neuriele, Natália, Maria Eduarda, podem abrir as câmeras, por favor? Professor, minha câmera ela já tá aberta porque ela é muito ruim mesmo. Tá bom, não tem Juro, tá problema. até vendo que a Telena acabou a energia. A Telena hoje tá bagunçada. Essa telenovela. Não, tá bom. Vai assim mesmo, sem problema não, pessoal. Dá um print aqui. Deixa eu enviar aqui no grupo. Pronto, voltei para cá. Agora eu vou apresentar minha tela aqui para a gente poder vou colocar a apostila aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre
Gestão de arquivos. Então, gestão de arquivos, nós temos aqui um dos mais importantes pré-requisitos para o funcionamento eficiente dos processos administrativos de uma empresa é a sua organização interna, o que se relaciona diretamente com sua capacidade de arquivar documentos de forma inteligente. Pessoal, quando a gente fala dessa questão documental, ela é muito importante. Por quê? Toda empresa precisa tomar algumas decisões quando ela faz um planejamento para o seu crescimento, planejamento de um novo produto, quando ela fecha seus balanços patrimoniais no final do ano, onde ela faz ali a distribuição dos lucros ou prejuízos. Então a empresa ela precisa ter, né, as suas finanças, tudo que se diz respeito à entrada e saída dentro de uma empresa precisa ser organizado. Então a gente fala dessa questão da gestão de arquivos, porque ela é tão importante, professor. Bom, se eu sou o gerente de uma empresa e eu quero fazer um investimento, eu quero comprar uma máquina nova para dentro da empresa. Digamos que essa máquina vai custar 1 milhão. Eu preciso saber como que está o caixa da minha empresa. Eu preciso saber se a minha empresa está tendo lucros ou prejuízos. Eu preciso saber em quanto tempo eu vou conseguir pagar essa máquina e qual o benefício que essa máquina vai trazer para a minha empresa a curto e longo prazo. Então, para eu poder tomar essa decisão, eu preciso de dados, eu preciso de informações. Onde eu vou conseguir esses dados, essas informações? Nos arquivos. Então, eu vou lá nos arquivos da minha empresa e vou começar a observar os arquivos da minha empresa. Quanto que a minha empresa está lucrando? Quanto a minha empresa está vendendo por dia, por semana, por mês, por trimestre, por semestre e anual? Quanto a minha empresa está produzindo? Essa máquina vem para substituir quantos funcionários? Nós sabemos aí que tem máquinas que substituem 20 funcionários. Ou seja, eu vou fazer um investimento numa máquina que vai me substituir 20 funcionários a longo prazo. Isso vai me trazer um benefício, vai me trazer lucros ou vai me trazer prejuízos? Então tudo isso deve ser analisado com base em quê? Dados. Dados da minha empresa, dados que eu estou levantando no momento da compra dessa máquina. Todos esses dados são coletados, organizados e arquivados para que eu possa vê-los todos os momentos em que eu precisar. Eu preciso ver como que está a minha empresa, quanto eu estou devendo, quanto eu tenho que pagar, quanto de mercadoria que eu tenho, como que está o meu estoque, como que eu vejo tudo isso? Arquivos. Então, quando a gente fala dessa gestão de arquivos, pessoal, isso aqui é muito importante dentro de uma organização. Pensem comigo, um supermercado que vende 30 mil itens. Quantos itens eu tenho de cada produto? Pensa comigo, no passado, as pessoas tinham que pegar um caderninho, falava assim, vamos fazer o balanço da empresa. Passava sexta, sábado, domingo, fazendo o balanço dentro da empresa, para saber o que tinha dentro da empresa e o que não tinha. Hoje, a gente tem os sistemas onde são arquivados todas as mercadorias que entram no meu estoque, e quando essa mercadoria sai ali no caixa, tem o fluxo de caixa, quando essa mercadoria sai no caixa, ela já entra na baixa do estoque. Olha só que maravilha, hoje eu tenho um controle total de todas as mercadorias que eu tenho dentro da minha empresa. Isso não é bacana? Isso não é muito bom? Então, quando a gente fala dessa gestão de arquivos, né, quando uma empresa tem uma boa gestão de arquivos, ela consegue tomar decisões importantes para o crescimento da instituição. Agora, também quando é uma empresa desorganizada, bagunçada, que não controla, não organiza, não dirige, nem aquela questão
que nós até falamos muito sobre as funções do administrador, nós comentamos muito sobre isso ontem. Então, tem empresas que não têm essa administração organizada. E aí, por exemplo, chega uma fiscalização na empresa e fala, eu preciso das notas fiscais das últimas vendas que você fez de X produtos. E aí eu sou obrigado a ter essas notas fiscais, porque se eu não tiver, isso vai gerar multa, isso vai gerar até cadeia para mim. Porque no caso, os fiscais vão entender o quê? Que eu estou fazendo sonegação de imposto de renda, ou sonegação de impostos. Então eu preciso ter os meus documentos todos muito bem organizados dentro da empresa. No caso de uma fiscalização, se eles pedirem um documento, eu tenho que saber onde está esse documento, eu preciso mostrar esse documento para essa fiscalização. Então também é um fator muito importante. Aí nós temos aqui, vamos passar aqui um pouquinho mais para frente. Por esse motivo, é fundamental que toda a estrutura organizacional do negócio seja previamente articulada e que inclui a definição e o desenvolvimento de estratégias de arquivamento de alta performance. Isso aqui é muito importante. Gestão de arquivamento de alta performance. Porque quando a gente bate muito nessa tecla, né, nessa questão de gestão de arquivamento aqui, porque, igual eu estou falando para vocês, documentos são solicitados através do Ministério. Se o Ministério do Trabalho vir na minha empresa e me solicitar alguns documentos concernentes aos meus trabalhadores, eu tenho que ter esses documentos. Se eu não tenho esses documentos, eu posso ser multado pelo Ministério do Trabalho. Então, tem empresas que às vezes têm cargas horárias excessivas. Tem funcionários que trabalham 12 horas, 11 horas e não ganham hora extra. Aí, lá um belo dia, esse funcionário sai da empresa e fica triste com a empresa e vai denunciar a empresa no Ministério do Trabalho. Aí vem uma fiscalização. E eu tenho que provar que os meus funcionários não fazem essas cargas horárias. Que os meus funcionários trabalham a carga horária normal. Então eu preciso de quê? Documentos. Se eu não tenho documentos, automaticamente a minha empresa será multada pelo Ministério do Trabalho. Então documentos são muito importantes para a organização. Então por isso que a gente bate muito nessa tecla. Essa questão da gestão de arquivos ela é muito importante. Voltando aqui, o grande problema é que esse contexto nem sempre é a realidade da maior parte das companhias, principalmente no Brasil. Por que a maioria das empresas, eu posso dizer que 70% das empresas fecham em menos de 2 anos. 70% das empresas fecham em menos de 2 anos. O cara é empreendedor, ele abre a empresa, uma ideia fantástica, começa a deslanchar e trabalha e o negócio vai crescendo, de repente some, desaparece. Na cidade de vocês é assim também? Ou não? É só aqui na minha cidade que aparece assim umas empresas e de repente elas desaparecem? Não, aqui na minha cidade é tranquilo, professor. De vez em quando aí não some umas empresas, não? Elas aparecem num semestre e no outro já não existem mais? Você mora em Santa Helena? Eu moro em Cachoeira Alta. Ah, Cachoeira Alta. Geralmente nas cidades menores, né, esse fluxo é menor. Mas nas cidades maiores, por exemplo, Rio Verde. Quando eu morei em Rio Verde, eu trabalhei de vendedor quase 5 anos. Eu trabalhava de vendedor. Então eu visitava muitas pessoas, muitas empresas. Tinha muitas empresas que a gente fazia visita para aquela empresa, passava ali 6 meses, 7 meses, a gente voltava para fazer um feedback ali, para saber como que estava sendo aceito os nossos produtos e pá, não existia mais a empresa. E foi muitas e muitas empresas que desapareceram. E assim, nessas cidades grandes é o tempo todo. Abre uma, abre duas, some 3, abre uma, some 10 e é uma loucura. Cidades pequenas, geralmente as pessoas não... dificilmente abre um negócio, porque ele já sabe que ali a chance de um negócio
crescer é muito pequena. Então, as pessoas não abrem muito fácil um negócio em cidade pequena. E quando a pessoa abre um negócio em cidade pequena, é aquela pessoa que é estruturada, é aquela pessoa que já mora na cidade, tem uma certa estrutura, um capital bom, então ele abre ali um negócio com bastante estrutura e dificilmente ele fecha porque ele já tem uma estrutura. Geralmente é assim, eu conheço alguns aqui em São Simão que abriu um negócio, mas a pessoa já tinha uma estrutura formada, um capital muito bom e abriu assim uma empresa já estruturada. E aí consegue, né, sobreviver um tempo maior. Mas nessas cidades grandes, tem pessoas que abrem uma empresa com a cara e a coragem. Ah, vou abrir um negócio. Já vi pessoas vender a casa de morada e montar um negócio e 1 ano, 2 anos depois ele não ter nada, não ter a casa de morada, um negócio não deu certo e hoje mora de aluguel. Conheço pessoas que está vivendo essa realidade, que não conseguiu. Por que não conseguiu? Falta de organização. Não tinha uma certa. Eu mesmo pude acompanhar algumas empresas de amigos meus e a pessoa não tinha organização na questão documental, não tinha organização na questão administrativa da empresa, misturava as finanças da pessoa com as finanças da empresa e aquilo virava bagunça. Então a empresa não conseguiu sobreviver. Ah, como que eu faço, professor, para uma empresa sobreviver? Gente, um fator muito importante para que uma empresa venha sobreviver. Você não pode misturar o dinheiro da sua empresa com o dinheiro da sua casa. O dinheiro da sua empresa é da sua empresa. Você precisa fazer para você um salário. Ah, mas quanto eu posso fazer de salário, professor? Inicialmente, né, as empresas não começam assim com rendas altas, né, para você fazer um salário talvez muito bom para você. Então você tem que começar com um salário baixo, digamos com um salário e meio, né, um salário e meio, até a sua empresa estabilizar. Quando a sua empresa estabilizar, que ela estiver dando aí muitos lucros, o seu negócio está crescendo e você vê que você pode melhorar um pouco o seu salário, você melhora para 2 salários, 2,5, dependendo do tamanho do seu negócio. Mas você não pode misturar a sua vida pessoal, a sua casa com os negócios da sua empresa. Não vai dar certo. Voltando aqui para a parte documental, né, como eu disse a vocês, muitas empresas quebram, deixa de existir por conta da falta de organização. Vamos entender como arquivar documentos com eficácia e assim ser capaz de usar as informações que transitam pela sua empresa e a seu favor. Veja agora como fazer. Bom, vamos começar aqui por partes. Então, por que criar uma metodologia estruturada para arquivar documentos impulsionada ao crescimento? Pode acreditar, a maturidade da gestão documental é, portanto, no fluxo de documentos, ainda é um sonho distante para muitas empresas brasileiras. Uma pesquisa feita pela PwC mostra alguns dados que explica direitinho as razões pelas quais arquivar documentos de forma inadequada gera altos prejuízos financeiros às organizações. Sabia, por exemplo, que os gestores das empresas normalmente pedem 1 mês no ano apenas para procurando. Espera aí, deixa eu começar de novo. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui porque a visão já não está ajudando muito. Pronto. Você sabia, por exemplo, que os gestores das empresas normalmente perdem 1 mês do ano apenas procurando informações armazenadas em locais inadequados? Olha que interessante. As empresas, né, os gestores das empresas perdem 1 mês no ano
só procurando por informações que foram armazenadas em locais inadequados. Isso é falta de quê? Falta de administração por parte das pessoas que trabalham nas empresas. Então nós precisamos o quê? Organizar essas informações de forma adequada para atender às necessidades dos nossos gestores. Para que serve assim o fator principal das informações? Tomada de decisão. Toda empresa precisa tomar decisões. E as decisões são tomadas com base nos documentos, nos dados levantados. E como eu vou levantar esses dados se eles estão desorganizados, bagunçados? Não tem como. Sabia também que ao menos 66% das informações guardadas pelas companhias são obsoletas, contribuindo tão somente para aumentar o caos nos arquivos corporativos? Ou seja, nós temos muitas informações desnecessárias, enquanto as informações que nós precisamos estão no meio desse embaralhado de informações. E aí a gente acaba perdendo tempo procurando a informação que a gente precisa. E o que dizer dos extravios? Entre 2 e 5% dos arquivos são perdidos ou alocados incorretamente todos os dias. E se nesse percentual estiver um contrato crítico para a sua organização, aí o negócio fica feio. Documentos extraviados, ou seja, documentos que deveriam ter sido colocados em um determinado arquivo, seja ele digital ou físico, está lá em outro lugar. Como que a gente vai encontrar? Imagina uma empresa que tem 100 pastas de arquivos. Vai ficar difícil até encontrar esse documento que a gente está procurando. Na melhor das hipóteses, você ficará desprotegido judicialmente e pode ser impedido de cobrar do contratante a boa execução dos serviços ajustados, por exemplo. Na pior, pode ter que arcar com indenizações em juízo pela acusação de fatos que não consegue comprovar no contrato. Veja o quanto esse negócio é complicado para a empresa. Você vai lá, contrata uma empresa terceirizada para prestar um tipo de serviço. Aí você tem um contrato. Aí nesse contrato tem todas as tudo que a empresa precisa fazer estão nas cláusulas do contrato assinado e registrado em cartório. Então a empresa tem que cumprir com todas as cláusulas. Mas aí você perde esse contrato, não sabe onde ele está. Aí você começa a cobrar dessa empresa terceirizada um produto ou serviço que essa empresa não foi contratado, que não está no contrato, nenhuma cláusula do contrato. Então você corre o risco de levar um processo dessa empresa terceirizada porque você está cobrando dela algo que não foi contratado. Veja o quanto é complexo. Então você pode ficar no prejuízo, a empresa que você trabalha pode ficar no prejuízo. Então é muito importante essa questão da organização dos arquivos. Já que a única via física foi perdida. Arquivar documento é coisa séria. Coisa séria, pessoal. A gestão de documentos é ainda subestimada pelas empresas, especialmente porque os efeitos da sua ineficiência tendem a ser imperceptíveis a olho nu, ainda que silenciosamente sejam corrosivos ao faturamento da organização. Deixa eu dar uma melhorada aqui, porque a visão não está me ajudando muito. Mas a ausência de métodos estruturados para arquivar documentos costuma resultar em um nível de caos organizacional
tão elevado que é difícil manter a empresa de portas abertas por muito tempo. Como eu disse a vocês, a maioria fecha as portas. Um levantamento sobre causas, né, mortis empresarial, feito pelo Sebrae, mostrou que a falência dos negócios tem relação direta com a falta de estratégia para arquivar documentos. Olha só, uma pesquisa aqui do Sebrae que foi postada. E com isso, gerir o seu conhecimento. Dentre os falidos, 46% dos não 46% dos não sabiam o número de clientes que possuíam. Agora pensa, uma empresa não sabe o número de clientes que ela possui. Isso aqui é 46% das empresas não sabia o número de clientes que ela possuía. Agora pensa se você tem uma empresa e não sabe quem são os seus clientes, qual o número de clientes que você possui. Isso é falta de organização nos arquivos. 39% tinha dados concretos sobre, não tinha dados concretos sobre o seu capital de giro. Ou seja, eu tenho uma empresa, mas eu não sei quanto de capital de giro eu tenho para poder trabalhar com a minha empresa. E isso 39% das empresas não sabia, não tinha, né, dados concretos desse capital de giro. 38% não sabia o número de concorrentes. Olha só que interessante. Nós temos que ter os dados dos nossos concorrentes. Nós temos que saber quantos concorrentes nós temos para que a nossa empresa possa deslanchar, para que a nossa empresa possa crescer, né? Para que a empresa que você trabalha possa crescer e que você possa crescer junto com essa empresa, dentro dessa empresa. 43% não mais buscavam um plano de negócio após a sua elaboração. Ou seja, elaborava um plano de negócio, mas colocava ele na gaveta. Então, 43% das empresas não sabia nem mais onde estava esse plano de negócio. O plano de negócio é muito importante para toda empresa. Não que talvez você vai seguir esse plano de negócio à risca, mas você tem que ter um plano de negócio. E você tem que tentar, pelo menos tentar, trabalhar em cima do plano de negócio. É lógico que a gente sabe que existe muitas influências, né? Que muitas coisas que podem influenciar para que esse plano de negócio possa ter algumas mudanças aí no meio do caminho, mas a gente precisa tentar trabalhar em cima do plano de negócio. Perceba que todos os números acima apontam para uma mesma conclusão: falta de qualidade na gestão de dados, desidratada da empresa. A razão é que não dá para conduzir uma aeronave sem um painel de controle. Não há como navegar sem timão e bússola. Da mesma forma, não é possível gerenciar uma empresa sem dados seguros, centralizados e disponíveis. E os dados estão nos documentos que tramitam em sua companhia. A propósito, o departamento administrativo de sua empresa consegue encontrar qualquer documento com rapidez? Vocês trabalham em algum departamento pessoal? Alguém de vocês? Com documentos? Que seja Eu não expedição? trabalho. Alguém mais? Alguém mais aí pode falar se trabalha ou não trabalha sobre com documentos? Professor, eu não trabalho não, mas quando eu estava no frigorífico, uma vez eu ajudei a moça a enfermeira a procurar uns arquivos. A gente tinha que olhar vários, porque era tudo em pasta, aí a gente tinha que ir procurando em todas as pastas para poder achar o que ela estava procurando. E aí perde horas, né? Horas e horas e horas procurando um arquivo, porque faltou organização na hora de guardar os arquivos, na hora de guardar esses documentos. E aí a gente não consegue encontrar com rapidez. Aí a gente fica perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo. Se essa pergunta não desperta em você muitas certezas,
você precisa imediatamente rever sua política de gestão documental, ou seja, a forma com a qual você costuma arquivar os documentos. É possível arquivar documentos corporativos eficientemente de forma a otimizar os procedimentos administrativos e melhorar os processos de gestão, englobando todos os setores. Há também inúmeros benefícios gerados em um negócio quando essas estratégias de arquivamento são devidamente colocadas em prática. Quais são as principais dicas para arquivar documentos de forma eficiente? Bom, nós temos algumas dicas aqui, né? Vamos estar falando com vocês. Nós vamos começar aqui. O aumento massivo da população documental após a segunda metade do século XX fez com que as organizações criassem métodos de separação, classificação e guarda de seu patrimônio informacional. Tudo no intuito de aumentar a eficácia na gestão de seus próprios conhecimentos. Com o desenvolvimento das plataformas em nuvem, as próprias empresas passaram a existir no ambiente digital, cenário em que se aproveitou das técnicas já existentes para formar um novo paradigma em gestão da informação. Nesse contexto de agregação, armazenamento online e respeito às tabelas de temporalidade, há atualmente inúmeras dicas que você pode seguir para arquivar documentos com muito mais qualidade. Em algumas delas logo abaixo. Então nós vamos falar de algumas dicas, né? A primeira que é entenda as características dos documentos da empresa. Eu vou sair um pouquinho aqui do texto para falar com vocês a respeito dessas formas, né? Dessas novas formas de armazenamento. Quem aqui tem o Google Fotos? Eu tenho, professor. Então, eu acredito que todos têm o Google Fotos, não tem? Antigamente, nossas fotos eram armazenadas na memória do nosso telefone e na sequência por datas. Então a gente ia lá nas datas, né? E a gente sabia ali onde estava armazenado. Hoje nós temos o Google Fotos, a nuvem, né? É um sistema digital onde você usa um e-mail e senha para poder acessar as suas fotos. Nós temos também um aplicativo do Google onde nós guardamos documentos. E agora os novos computadores, né, a partir do Windows 10, também tem a nuvem, aonde tudo que é armazenado no meu computador fica salvo também numa nuvem. Se porventura eu perder o meu computador quebrar, dá problema, eu posso pegar o meu usuário do Windows, colocar em outro computador e eu vou conseguir baixar todos os programas, todas as pastas que existiam no meu outro computador através da nuvem. Fica salvo na nuvem, olha que maravilha. Então, a tecnologia ela veio para ajudar, né, as empresas e nós, né, pessoas que não somos empresários, mas que também necessitamos de utilizar a tecnologia a nosso favor. Então nós temos aí vários aplicativos hoje de nuvem, onde a gente pode armazenar documentos, como eu disse a vocês, fotos e muito mais. E com as empresas não é diferente. As empresas também nos tempos agora, nos tempos modernos, né, da era digital, nós temos os documentos digitais, né, que pode ser guardado também de forma digital. Isso é muito importante. A empresa não precisa estar mais preocupada com aqueles arquivos gigantescos de madeira para guardar os seus documentos. Pode ser feito de forma digital e é muito importante a gente saber organizar esses documentos para um momento que a gente precisar desses documentos a gente possa encontrá-los com facilidade.
Entenda as características dos documentos da empresa. Vamos lá dar continuidade aqui no nosso texto. Quer arquivar documentos com inteligência? O primeiro passo na direção de uma metodologia eficiente é conhecer as características dos papéis que tramitam na empresa. Ou seja, isso é importante porque contribui para definir como o processo deverá ser conduzido, incluindo o meio de armazenagem, se há necessariamente em papel ou somente em forma digital. O tempo de guarda de cada arquivo. Ou seja, tem ainda nas empresas alguns documentos que precisa ser armazenado, né, em papel. Ainda não dá para se ter só um arquivo digital. Ainda há alguns documentos que devem ser armazenados. E como armazenar? Né? Como guardar para que esses documentos... Qual é o tempo que eu preciso guardar esses documentos? Aí cada documento, né, cada tipo de papel, cada documento tem um tempo que ele precisa estar disponível na empresa. Tem documentos que é 1 ano, tem documentos que é 6 meses, tem documentos que é 2 anos. Então aí vai depender da necessidade que aquele documento, que é exigido para aquele documento. Isso geralmente são documentos ali da prefeitura, são documentos do corpo de bombeiros, são vários tipos de documentos nesse sentido que nós temos. Isso é importante porque contribui para definir como o processo deverá ser conduzido, incluindo a armazenagem. Se é necessariamente o papel, tá, já lemos isso aqui, vamos um pouco mais para frente. Caso não haja profissionais com esse know-how na companhia, vale a pena investir em uma consultoria, uma vez que o descarte equivocado de documentos pode gerar prejuízos consideráveis ao longo do negócio. Ou seja, se eu não tenho funcionários que façam esse serviço para mim, é interessante que eu contrate, né, uma empresa de consultoria. Nós temos várias empresas de consultoria hoje e com os preços assim bem acessíveis. Então a gente pode aí às vezes contratar uma empresa de consultoria que vai ficar mais barato talvez que a gente ter um funcionário. Isso depende do tamanho da empresa. Se for uma empresa maior, necessariamente vai ter que ter um funcionário para organizar essa questão documental. As empresas menores podem contratar uma empresa de consultoria. Isso vai gerar benefício para ela. Depois que as especialidades de cada tipo de arquivo forem detalhadas, é importante que seja elaborada e divulgada entre os colaboradores uma normativa com todas as informações para arquivar os documentos de forma padronizada. Então, documentos devem ser arquivados de forma padronizada. Ou seja, cada documento tem uma pasta determinada para aquele documento e todos os dias aquele documento deve ser direcionado para aquela pasta. Então isso é padronizado. Se o Juliano, só um exemplo, o Juliano vai arquivar, ele vai colocar naquela pasta. Se a Maria for arquivar, ela vai colocar naquela pasta. Se o João for arquivar, ele vai colocar naquela pasta. E se eu tiver 200 funcionários e os 200 funcionários for fazer o arquivamento daquele documento, ele vai colocar naquela pasta, porque é padronizado. E quando eu precisar daquele documento, eu vou saber que ele vai estar naquela pasta aonde foi padronizado para ele ficar. Bom, pessoal, nós vamos dar uma parada por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade nessa apostila. A gente vai continuar falando aqui, faça a triagem de seus documentos. Então essa parte vai ficar para a próxima aula. Mas vamos sobre a aula de hoje, sobre esses arquivamentos de documentos, sobre aqui essa breve introdução que nós fizemos. Vocês têm alguma dúvida, né, que ficou aí, que você deseja tirar, ou algo que você deseja compartilhar para a nossa experiência?
Eu não fiquei com dúvida, não, professor. Por enquanto, não. Agora eu entendi, professor. Eu mexia com essas planilhas lá na BRF. Planilha de EPI, planilha de função, arquivava lá tudo lá. Ótimo. E lá na, Pegava a assinatura dos meninos lá. e lá na BRF é padronizado, né? É tudo padronizado. E quando precisa de um documento, a gente sabe onde ele está. Muito bom. Alguém mais deseja compartilhar algo? Não? Bom, pessoal, então nós vamos encerrando a aula de hoje por aqui. Desejo a vocês aí uma boa noite, um bom descanso. E amanhã nós nos encontramos. Amanhã não, agora minha aula com vocês é na próxima segunda-feira. Amanhã é o professor Maicon que vai estar com vocês. Então, desejo aí vocês aí um excelente final de semana. Quem ainda não fez avaliação, todos vocês aqui fizeram avaliação? Sim, Sim. sim, eu fiz. Ótimo. Professor, fiquei numa dúvida. Quando tem um xizinho é porque a gente errou? Eu ainda não fiz a correção daquelas atividades. Acredito eu que o Google Forms ele está corrigindo lá por mim, sabe? Aí ele está colocando algum xizinho lá, está colocando Se ele algumas respostas. corrigiu lá por senhor, tá na lascada, viu? Porque todo dia que eu fazia, ele falava que estava errado. Eu também fiquei com isso, professor. Eu Eu fiquei com dúvida, Pela porque primeira vez que todo eu dia fiquei que com dúvida. colocava deu errado. Toda resposta que eu punha estava errado. Eu falei, Não, eu fiz foi cagada agora, porque eu baguncei o trem, foi tudo. Tinha feito De certinho, 60, voltei e fiz certinho e errado. de 60 pontos, ficou lá constando que eu tinha acertado 22, sendo que eu acertei só duas que valiam um ponto. o Google Forms, tem hora que ele é meio doido, viu? Não me preocupa não. Eu vou corrigir as atividades, aí posteriormente eu vou estar enviando as médias de vocês lá, mas pode ficar tranquilo, viu? Quem fez a Eu acho que avaliação. nessa, eu acho que nessa eu saí mal, porque eu fiz certinho, depois eu voltei para corrigir, aí eu baguncei para minha cabeça. Não, quando for assim, vocês fazem, tá? Não, não dá moral para aquele negócio lá não, porque às vezes ele corrige, mas eu não mandei ele corrigir. Mas ele tá fazendo a correção por si só lá. Mas não preocupa não, eu vou fazer a correção certinha. E outra, quem fez a avaliação não vai ficar prejudicado. Pode ficar tranquilo, tá? Todos O vocês que Google fizeram a Forms quer avaliação. mostrar eficiência. O Google Forms. Geralmente a gente dá as respostas para o Google Forms, mas eu não gosto de dar a resposta para ele, porque são respostas alternativas. Então, por exemplo, você pode pôr uma resposta diferente da que eu vou colocar lá no Google Forms. E aí ele vai dizer que a sua resposta está errada. Então eu gosto de fazer a correção eu mesmo, porque aí se eu vejo que a sua resposta está dentro do tema, às vezes diferente daquilo que eu propus, mas está dentro do tema e eu posso aproveitar a sua resposta, eu vou aproveitar a sua resposta. Por isso que eu não coloco ele para corrigir, mas ele dessa vez ele fez isso por mim lá, viu? Pode ficar tranquilos aí que quem fez a avaliação não vai ser prejudicado, não. Todos vocês vão ter a média aí muito boa. Alguma dúvida a mais? Não, nenhuma dúvida. Então tá bom, pessoal. Tenham todos aí uma excelente noite e excelente final de semana. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, professor. Bom final de semana aí para todos aí. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado.